Aprenda a colocar limites no teu coração. Porque Jesus não está falando somente de dinheiro, eu repito. Jesus está falando de ganância. E os gananciosos podem ter dinheiro e podem não ter nada. Eles continuam querendo mais e mais e mais, porque nunca está bom. Ou seja, aprenda a dizer para você mesmo: basta. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Mateus 26, 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e, aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Glórias ao Rei dos Reis, Jesus. Algumas falas que nós escutamos às vezes em público, como hoje aqui, um grande público, e que você escuta e fala: cara, isso aí é para mim. Como é que ele sabe disso? Quem contou para ele da minha vida, para ele estar falando tanto assim da minha própria história? Se tem alguém aqui que fala em público, que dá palestras ou que prega, seguramente já ouviu algo assim: nossa, a mensagem hoje foi para mim. Assim como existem certas conversas, certas reflexões, palavras, ideias, que a gente escuta e não encontra muita conexão com a nossa vida. A gente tem até um alívio por causa disso, porque algumas coisas você fala: ainda bem que isso aí não tem nada a ver comigo. Nós nos sentimos livres daquela mensagem que foi dita, daquela ideia que foi apresentada ou daquela bronca que foi dada às pessoas. Mas é muito curioso como que a gente consegue conectar a nossa vida com algumas coisas que a gente escuta. Principalmente quando a gente está com dívida no cartório, aí fica mais fácil ainda. Quando você está com alguma questão pendente, qualquer coisa que fala, você fala: isso é para mim. Descobriu. Que é sempre assim, né? Descobriu. Alguns dos pastores falam assim para você: vou tomar um café essa semana. Fala: pronto, casa caiu total, descobriu. E ele só queria tomar um café mesmo. Porque a culpa faz com que a gente se conecte com quase tudo como uma acusação. E na vida a gente não precisa sentir acusado, basta nós nos sentirmos confrontados para a gente iniciar um bom processo, um restaurador processo de mudança na nossa vida. E repito, existem ideias que elas não têm nada a ver com a gente, elas estão distantes da nossa vida. Estou dizendo tudo isso porque talvez, ao ler textos da Bíblia onde Jesus denuncia a riqueza, você fala: esse aí não tem nada a ver comigo, porque de rico eu não tenho nada. E aí a gente se sente livre. A gente se sente liberado de determinada bronca que Jesus possa dar
por questões de riqueza. O rico não vai herdar, os ricos não vão herdar o reino dos céus. Aí você diz, está vendo a vantagem de ser pobre? Vou para o céu. Tem que ter alguma vantagem em ser pobre, fala a verdade. Então está aqui uma, a gente escuta isso e não precisa se preocupar muito com a bronca que Jesus está dando. E o texto que nós lemos hoje, Jesus denuncia um tanto essa questão de posse. Essa questão de, na verdade, como que a gente está organizando a nossa vida. Quais são os valores e os conteúdos que nós estamos colocando para construir a história da nossa vida. Por isso, hoje de manhã que eu convido você a fazer esse duro exercício de pensar como é que você está construindo a tua vida. Porque nós estamos no final do ano e esse clima de final do ano faz com que a gente comece a projetar coisas, ideias para o ano que vem. É verdade, esse clima faz isso. A questão é que não adianta você pensar em muito do que você vai fazer para o ano que vem se você não pensar como é que você está fazendo hoje. Porque o ano que vem é um dia que não existe e é um você que não existe. O que existe é o dia de hoje e o que existe é você hoje. Então a gente fica brincando de fantasia. Não, mas é que o ano que vem eu vou fazer isso. Mas é porque o ano que vem, e a gente fica projetando num tempo que a gente não sabe se vai chegar, num estilo de vida que a gente não sabe se vai conseguir adquirir. Então não adianta eu pensar no ano que vem se eu não pensar no hoje. Porque o meu ano que vem nada mais é do que refém do meu dia de hoje. A tua versão do futuro, ela está totalmente comprometida com a tua versão do hoje. Porque o teu amanhã, ele e eu falei sobre isso há uns 15 dias aqui na Bethesda, ele está amarrado com as decisões que você vai tomar hoje. Então, você pode olhar o texto que nós lemos hoje e pensar, isso aí não tem nada a ver comigo, porque eu não sou rico, os meus celeiros, a minha despensa, a minha conta no banco, para contextualizar mais ainda, não está cheia. Então eis aqui um texto da Bíblia que a gente lê e fala, pô, isso aí não tem nada a ver comigo. Na verdade eu estou terminando o ano sem celeiro nenhum. E com a conta num enorme de um buraco. Então esse texto não tem nada a ver comigo. Será? Será mesmo que Jesus está falando de dinheiro, ou será que dinheiro é uma coisa que toma tanta conta da nossa vida e do nosso coração, que a gente acaba colocando tudo na dimensão do capital, tudo na dimensão do ter, tudo na dimensão da posse, da aquisição? Acho que Jesus está fazendo e convidando a gente para um olhar mais integral, como Ele sempre faz. Uma coragem, uma capacidade de olhar para a vida mais como um todo, de tentar encontrar pontos dessas histórias com a nossa história, porque aí, de alguma maneira, a minha vida está sempre contemplada nas histórias de Jesus. Na verdade, Jesus está fazendo aqui nesse texto um alerta, ou alguns alertas muito sérios a respeito de como que nós estamos desenhando, planejando a nossa vida, e exatamente por ser final do ano que eu hoje quero, então, instigar alguns pensamentos, algumas ideias no teu coração. Primeira pergunta que eu faço para você, e não faço com o desejo de que você responda agora, mas de que você fique durante um tempo respondendo, é como você está definindo a sua vida. Como você está construindo, como você está desenhando, como você está planejando. Use a metáfora que você se sentir mais à vontade. Nós nascemos e nós morremos. Nascer não foi escolha tua. Você está aqui hoje, você não pediu para nascer, mas nasceu. E morrer também. Você não vai pedir para morrer, mas uma hora nós vamos morrer. Dura isso, né? Acordar cedo, domingo, chovendo, vir para a igreja e ouvir o Vili dizer que você vai morrer. Mas deixa eu dizer mais uma vez, você vai morrer. Querendo ou não, gostando ou não, uma hora você vai dar o seu último suspiro. Ou seja, tem duas coisas na vida que nós não temos opção: nascer e morrer. Mas existe um mundo de coisas que você tem opção, que é o durante. Esse monstruoso intervalo entre o nascimento e a morte. Eu não escolhi nascer, eu não sei que dia que eu vou morrer, mas o que vai acontecer entre esses importantíssimos eventos está totalmente nas minhas mãos. Está totalmente dentro da minha possibilidade de ação, ou pelo menos deveria estar. O que é a vida? A vida é o durante. Entre o nascimento
e a morte, existe um durante, existe um período. Esse período é teu, já pensou? Que riqueza que você tem nas mãos? Já parou para pensar o presente que você tem nas tuas mãos? Dias e dias que formam semanas, que formam meses, que formam anos, e eles são teus. E neles, e através deles, você está definindo que tipo de pessoa que você quer ser. É óbvio que nós não determinamos todas as histórias, porque nós não determinamos todos os nossos eventos. É claro. Eu não posso decidir todos os eventos da minha vida, mas eu posso decidir a postura com a qual eu irei enfrentar todos os meus eventos. Eu não posso decidir se vou ou não ficar doente. Mas se eu receber a notícia da doença, eu que decido como é que eu vou encarar. Eu que decido se eu vou negar, ou eu decido se eu vou fazer com que a minha doença ganhe um status de criatividade, de inventividade, de produtividade na minha vida. Isso está dentro da minha capacidade, do meu horizonte de influência. Então nós estamos vivendo, ou seja, nós estamos pensando, nós estamos construindo, nós estamos deixando alguma coisa para alguém. E aí então eu faço outra pergunta para você. Você é mais preocupado com a herança ou com o legado que você vai deixar? Você é mais preocupado com herança ou com legado? Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Herança é aquilo que você deixa de matéria. Legado é aquilo que você deixa de sonho. Legado é aquilo que você deixa de vontade. Legado é aquilo que você deixa para as pessoas pensarem como é que elas vão construir talvez a própria herança. Talvez essa frase precise de uma correção. Porque herança pode ser que você não deixe nada mesmo que você não tenha. Agora, legado, enquanto conceitos de vida, eu vou deixar, querendo ou não. A questão é se eles são bons ou não. A questão é se o meu legado vai fazer com que as pessoas lembrem de mim. Como que elas vão lembrar de mim? Esse é o meu legado. Quando falarem, depois que eu for, disseram que falar assim, depois que eu morrer é muito cruel, então tem que falar, para ser mais chique, você diz assim, quando eu vier a faltar, fica mais bonito, né? Então, quando eu vier a faltar, as pessoas vão lembrar de mim e o que elas pensarão imediatamente. Qual que é a palavra que elas vão ligar ao meu nome? Qual palavra está ligada à tua história? Esse é o teu legado. Qual conceito de vida que você está deixando? E repito, Jesus fez muitos alertas nesse texto, e as pessoas estão falando sobre dinheiro, patrimônio, herança da família. E o pessoal já chega querendo que Jesus resolva um conflito de herança. Senhor, interfira lá com meu irmão para ver ele me dar uma parte justa da herança. E herança é um problema, né? Porque quando tem muito, as pessoas querem brigar para ficar com mais. E quando tem pouco, quer brigar para ficar com alguma coisa. O Ricardo sempre diz, né? Você quer conhecer a tua família? Espera a divisão da herança. Que aí você vai ver quem é quem no jogo do bicho. Jesus sai dessa confusão material. Ele não entra nessa de, vou lá resolver assim, conflito familiar. Não. Ele coloca a pergunta, ele usa a pergunta e coloca uma dimensão maior, existencial, espiritual. Quer dizer, vocês estão falando de divisão de herança, Jesus vira para eles e fala o seguinte: a vida não é definida pelas coisas que você tem. Senhor, me ajuda aqui, porque eu preciso brigar com meu irmão, porque eu quero ter mais. Aí Jesus está falando, peraí, se você quiser falar comigo mesmo, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: a vida não é definida pelas coisas que você tem. E aí Jesus mostra mais uma vez a sua face
tão contra a cultura, porque Jesus foi muito contra a cultura. Porque sim, as pessoas são definidas pelas coisas que elas têm. Infelizmente. Eis um dos alertas de Jesus. Não defina sua vida por aquilo que você pode comprar, adquirir ou acumular. Ou seja, não coisifique a sua existência. Não dê traços finitos para aquilo que pode ser eterno. Quando eu coisifico a minha vida, não sei nem se existe essa palavra, mas é quando eu transformo a minha vida numa coisa material, é isso que eu sou. E quando eu me for, aquilo que eu fiz, aquilo que eu comprei, vai junto, porque se uma hora quebra, uma hora estraga, uma hora cai, uma hora rui. Então Jesus faz uma proposta subversiva em relação à ideia vigente. É um contraponto àquele mundo, assim como é um contraponto ao nosso mundo. Muito do nosso mundo. Desse nosso mundo consumista. Do dinheiro. Dessa lógica de aquisição, onde a gente vai acreditando que a soma, o acúmulo de coisas trará felicidade. E com essa lógica de acúmulo de coisas que vão trazer felicidade, nós nos tornamos reféns da Casas Bahia. A nossa existência fica pautada por frases do tipo: o gerente enlouqueceu. Pronto, o gerente enlouqueceu, agora você pode comprar uma TV de 90 polegadas, que nem cabe na tua casa. Mas o gerente enlouqueceu. Eis a razão da existência e de você de fato se sentir um ser humano. Você vai ter uma TV de 90 polegadas. Tem que quebrar a parede para a TV entrar, mas o teu coração vai se sentir absolutamente saciado. Porque o gerente da Casas Bahia enlouqueceu, ou porque a Black Friday chegou, e aí você vai de fato poder comprar pela metade do preço aquilo que você não precisa de jeito nenhum. Eu compro pela metade do preço aquilo que eu tenho zero necessidade. Que conta é essa? Qual é a lógica disso? É a lógica da aquisição, que ao consumir, ao ter, eu vou conseguir dar então para a minha vida algum sentido. A sua vida não é definida pelas coisas que você tem, disse Jesus em Lucas capítulo 12. Eu quero muito que você consiga comprar um carro novo, eu não vejo problema nenhum nisso, desde que você não estupre a vida financeira da tua família. Não vou fazer discurso piegas contra dinheiro, porque ter dinheiro é bom, ter carro novo é legal, desde que essa não seja a razão da tua existência. Você pode possuir bens, o que pode acontecer é quando os bens possuem você, aí a casa caiu. Você pode ter um carro, o problema é quando o carro tem você, aí é um problema. Aí você está vivendo uma vida anticristo. Aí você vai dizer, anticristo, aquele treco chifrudo. Não, anticristo é tudo aquilo que conspira contra a vida. A partir do momento que você não conseguiu controlar aquilo que você quer, e você talvez roubou coisas essenciais da tua família para suprir os teus desejos materiais, isso é contra a vida. Se é contra a vida, é contra Cristo, é anticristo. Não coloque o sentido da tua vida num carro, numa TV ou num apartamento na Praia Grande, porque isso não satisfaz. Porque inclusive se o sentido da sua vida for esse, na hora que você conseguir comprar o carro, você pode morrer, correto? Porque se o sentido da tua vida é ter o carro Y, a hora que você comprar esse carro, cuidado, porque a vida perdeu a razão. Foi o Oscar Wilde que afirmou, existem duas tragédias na vida. Uma é você querer muito uma coisa e não conseguir. Outra é você querer muito e conseguir. Porque inclusive dependendo daquilo que você quer muito, a hora que você tem, você diz, nem era tão bom assim, hein? Isso com coisas materiais, com pessoas que se aventuram em relacionamentos extraconjugais, achando que a solução da vida está naquela lá. É numa paixão lá.
Aí um tempo depois a paixão lá acaba, assim como acaba o desejo de comprar o carro, e você fala, eita, e agora? Agora a fatura é alta, meu amigo. Jesus não está falando de dinheiro, Jesus está falando de ganância. E ganância não tem só a ver com o teu bolso, tem a ver com as tuas emoções, com os teus desejos. Cuidado para você não reduzir a tua vida a coisas que o tempo pode corromper. Foi o Mário Sérgio Cortella que disse assim, a vida já é curta, não faça com que ela seja também pequena. Porque curta ela já é. O salmista diz que nós somos como a neblina que se dissipa com os primeiros raios do sol. É assim, ó. Ela é curta. Então não faça com que ela seja também pequena. Reduzida às coisas que a Casas Bahia e a CVC podem fazer por você. A sua vida não é definida pelas coisas que você tem. O que você tem é o que você tem. E se você quiser viver o reino de Deus, a questão é quem você é. Como que você se relaciona com as coisas que você tem. Essa é a questão. Não é se você tem muito, porque tem gente que tem muito e não é refém desse muito. E tem gente que não tem nada e é tão apegado ao nada que só o que ele tem é o nada. Quando Jesus denuncia a riqueza, Ele não está falando da quantidade de dinheiro que a pessoa tem na conta. Jesus está falando da relação da pessoa com aquilo que ela tem. Está falando de outras riquezas também, e não só as financeiras. Tem gente que é rica em orgulho. Os orgulhosos não conseguem viver o reino dos céus, não dá, porque o reino de Deus é o reino da humildade. Tem gente que é rica em indiferença. O indiferente não consegue viver o reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino do amor, e o amor é o contrário da indiferença. Esses, entre outros muitos exemplos que nós poderíamos dar para pensar a questão da riqueza, do acúmulo, não só sobre o ponto de vista monetário, mas também das minhas posturas em relação à maneira com a qual eu estou construindo a minha vida. Você nasceu e você vai morrer. Esse intervalo você define que tipo de pessoa que você quer ser. E Jesus vem e dá uma dica. Você não será definido pelas coisas que você tem. E isso não irá saciar essa sede de vida. Essa vontade de viver a vida com intensidade. Segundo, aprenda a colocar limites na sua vida. Os limites são essenciais. Os limites são saudáveis. Aí você vai dizer, você que vive falando de liberdade, hoje vem falar de limite. Não, mas a minha liberdade é o meu limite. Eu só consigo viver livre se de fato eu tiver limites. Aprenda a colocar limites no teu coração. Porque Jesus não está falando somente de dinheiro, eu repito. Jesus está falando de ganância. E os gananciosos podem ter dinheiro e podem não ter nada. Eles continuam querendo mais e mais e mais, porque nunca está bom. Ou seja, aprenda a dizer para você mesmo, basta. Aprenda a dizer para você mesmo, não é a hora. Aprenda a dizer para você mesmo, isso não é para o meu bico. Aprenda a dizer para você mesmo, isso aqui vai trazer, ou perguntar a você mesmo, isso aqui vai trazer mais alegria, ou isso aqui vai trazer mais tormento para a minha vida. Aprenda a colocar limites em seu consumo, caso você não queira ser consumido por sua falta de limites. Porque toda pessoa que não coloca limites, uma hora ela é consumida pela sua falta de limites. De novo, leve isso para o teu casamento, leve isso para a tua conta bancária, leve isso para o teu cartão de crédito. Leve isso para o teu planejamento do ano que vem. Você pode querer muitas coisas, mas reconhecer os seus limites pode fazer com que você não fique entrando em buracos um atrás do outro para tentar resolver o outro, e a vida vai se tornando cada vez mais pesada e cada vez mais complicada. Então tem um fazendeiro rico, muito rico. E ele tem uma colheita muito grande, tão grande que não cabe nos celeiros que ele tem.
Então ele derruba os celeiros para construir outros maiores. Para no fim poder deitar e dizer, pronto, pode aproveitar a vida agora, que agora você já tem. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Essa é uma das maiores mentiras que nós contamos para nós mesmos. Quem não aprende a viver com limites pessoais e diz essa frase, não, a hora que eu tiver isso, aí eu relaxo. Mentira, você está se enganando. Se você não tem limites hoje, por que você acha que você vai ter limite o ano que vem? Por isso que eu estou dizendo que você tem que conhecer a tua estrutura hoje. Para conhecer a tua estrutura hoje, você consegue definir o teu ano que vem. Não, mas é que na hora que eu tiver não sei o que lá, aí então eu vou deitar na rede e dormir. Não, o ganancioso nunca aproveita porque ele nunca tem o suficiente para aproveitar. Sempre falta alguma coisinha. Essa sede de acúmulo e de ter, ela não acaba nunca. A ganância faz com que a gente fique insatisfeito com os nossos celeiros atuais. Faz com que a gente gaste energia para derrubar aquilo que a gente tem, para construir alguma coisa maior, porque a gente precisa de alguma coisa maior. Mas quando eu chegar nessa alguma coisa maior, aí de fato sim eu vou conseguir deitar e relaxar. André Gide, um escritor francês, ele afirmou assim: o terrível é que jamais nos embebedamos o suficiente. E o embebedar aqui não é álcool não, tá? Coloque ali o que no momento está pegando dentro do teu coração. Porque eu sei que enquanto eu falo isso, quando eu trago para vocês uma reflexão desse tipo, você já está pensando em coisas que você sabe. São as questões que mais mexem com a tua ganância, porque todos nós temos. A questão é que nós nunca nos embebedamos o suficiente. A questão é que nós nunca temos o suficiente. Estamos falando de dinheiro? Sim. Estamos falando de desejos? Sim. Mais do que dinheiro. Nós estamos falando sobre as intenções do nosso coração e sobre como nós estamos gastando esse intervalo entre o dia que nós nascemos e o dia que nós vamos morrer. E Jesus termina a sua história dizendo: tolo, você vai morrer essa noite. Não é profecia de que hoje acaba, não. Mas é de que hoje pode acabar. Você sabe se você morre hoje ou não? Eu sei? Não sei. Quando será esse dia? Não sei. Todo dia é uma possibilidade. Jesus está colocando aquelas pessoas e a gente diante da finitude da vida para saber o seguinte: você não sabe do seu dia de amanhã, então pense muito bem no dia de hoje, porque é o que você tem. Você quer gastar o teu dia de hoje, a preciosidade do dia de hoje, você quer gastar construindo celeiros maiores, é isso que você quer para a tua vida? Para você morrer hoje e esse celeiro ficar para alguém que talvez você nem conheça? E o Eclesiastes fala muito sobre isso, quando ele diz: você fica acumulando, vem um infeliz e casa com a tua filha e gasta o que você acumulou. É Jesus colocando a gente diante de tanta coisa, dizendo: cara, você vai morrer, e pode ser hoje. E se for hoje, como é que você vai viver o dia de hoje? Porque é um exercício que a gente faz, que se a gente fizesse o exercício é assim, se você soubesse que você vai morrer domingo que vem, como que seria essa tua semana? Ela seria bem diferente do que ela é. E geralmente nós faríamos uma lista e priorizaríamos os afetos. Você ia comprar um carro essa semana? Para quê? Para domingo alguém começar a usar ele? Não, essa semana você ia ter os almoços que você não teve. Você ia dizer os eu te amo que estão entalados em você e você não diz. Você ia enviar as flores, inverter a lógica, porque a gente só manda flor para morto. A gente podia mandar flor para vivos,
que vão se alegrar com a flor. A gente ia no cinema, a gente ia curtir mais o sofá da nossa casa. Por quê? Porque domingo acabou. Aí eu te pergunto, e para te deixar mais chateado comigo ainda hoje de manhã, quem te garante que domingo que vem você não parte? Não, mas no feriado, não, eu vou trabalhar que nem um condenado, porque eu preciso. Mas se você morrer domingo, você ia trabalhar no feriado? Não. Vou levar meus filhos para assistir um jogo, para ir no Parque do Ibirapuera. Vamos para a praia, está chovendo. Ah, vai com chuva mesmo. Porque a consciência da finitude faz com que a gente priorize na vida aquilo que de fato tem valor. É o que Jesus está dizendo para eles. Ô maluco, tu vai morrer hoje. Presta atenção como que você está vivendo. Por quê? Porque você não sabe quando é o teu último dia. Você só sabe o que você tem agora. Por que é que você está gastando tempo tão grande, gastando tanta energia com isso aí, sendo que isso aí, inclusive lá na frente, não vai ter valor nenhum? Jesus está falando de dinheiro. Imagina, isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, isso aqui tem a ver com afeto, isso aqui tem a ver com aliança, isso aqui tem a ver com o tipo de pai que eu sou, porque pode ser que eu morra hoje. O que meus filhos vão falar de mim domingo que vem para vocês? Que eu comprei um carro muito bom, que o meu apartamento é muito legal, será que é isso que eu deixo? Pode ser, essa é minha herança. A questão é que eu estou pouco me lixando para a minha herança. Estou intensamente comprometido com o meu legado. Porque herança é aquilo que eu deixo para as pessoas. E legado é aquilo que eu deixo nas pessoas. Quais são os teus desejos? É muito legal, porque quando a gente faz lista de planos, sem muito comprometimento, é o mais legal ainda, porque ali estão os nossos desejos. Ali estão as intenções do nosso coração mesmo. Sem contar essas listas padrão, né? Ano que vem, vou emagrecer. Não vai. Vou ler a Bíblia inteira em um ano. Não vai. Vou ler um livro por semana. Tá, para que nós vamos começar a rir aqui sem parar e não vamos se controlar mais, tanto que nós vamos rir com as metas. Um dia a Carol me mandou dessas frasezinhas de fim de ano e estava assim: metas para 2016. Tentar cumprir as de 2014, que são as mesmas de 2005. Que a gente só vai mudando a data e a gente não consegue, salvo um ou outro detalhe ali, porque os tempos mudam, né? Mas, na média, nós estamos nos últimos 10 anos planejando as mesmas coisas. E os nossos planejamentos revelam os nossos desejos. E a consciência de que nós vamos morrer nos ajuda a cuidar das nossas prioridades. Por isso que falar de morte é tão bom. Não é um negócio de morte, você não vai morrer. Então nós temos que falar disso. Eu não vou acabar uma hora? Vou. E aí eu encerro com isso. Existe a grande diferença entre viver e existir. Existir não foi opção tua, você está aqui e nasceu. Viver está relacionado com o tipo de pessoa que você vai ser. Ou seja, uma hora você vai deixar de existir. Dependendo da maneira como você atravessar, você jamais vai deixar de viver. Minha mãe já deixou de existir, mas ela jamais vai deixar de viver, porque ela vive em mim. Porque ela viveu de uma maneira tão linda a intensidade dos anos, que já fazem 4 anos que ela não mais existe. Mas ela ainda existe em mim, e de uma maneira tão intensa perto de mim, isso vai ser para sempre. Essa é a diferença entre existir e viver. Eu e você vamos deixar de existir, mas a gente não precisa deixar de viver. Porque dependendo das tuas escolhas, outros vão viver e vão levar você no coração. Hoje pode ser o nosso último dia. Como é que nós vamos gastar o nosso último dia? O Carpe Diem, que o Rubem Alves definiu como colha o fruto maduro, porque amanhã
ele vai estar estragado. O fruto é para ser comido hoje. É o dia de hoje. Colha o dia como um fruto maduro, que amanhã vai estar estragado, porque amanhã nós não temos, nós só temos hoje. É o maná que era enviado do céu para ser comido hoje. Vamos guardar para amanhã? Não, amanhã vai estar estragado. É o Legião Urbana cantando, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Então escolha se você quer o Antigo Testamento, o Carpe Diem ou o Legião. Os três estão falando a mesma coisa. E Jesus dizendo, louco, ou você está louco, você vai gastar essa energia toda, para quê? Gaste essa energia com alguma coisa que vai gerar vida em você e nas pessoas que você ama. Eu sei que essas perguntas ou uma reflexão como essa, ela incomoda, mas é que eu acredito muito no potencial inventivo do incômodo. Os incômodos são criativos. Foi o C.S. Lewis que disse assim, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Sabe por quê? Porque a palavra confortável, ela pode ser muito perigosa. Nós chamamos de zona de conforto. Zona de conforto é esse lugar onde a gente não se mexe. Onde as nossas omissões ganham espaço dentro de nós. E a gente toca a vida do mesmo jeito, da mesma maneira, sempre como. E Jesus vem para dizer o seguinte, porque você está com uma lógica de ganância, você está com uma lógica de aquisição, você está com uma lógica de acreditar que se você sair daqui e for para lá, lá vai ser melhor. E tudo está sempre sendo melhor, baseado naquilo que você não tem ou onde você não está. E Jesus está dizendo, olha para dentro do teu coração e faça do lugar onde você está o melhor lugar possível para se viver. E aprenda a colocar limites e ser grato com aquilo que você tem. Porque se o teu problema for ingratidão, deixa eu te dizer, você pode comprar 200 apartamentos. Que você ainda assim vai conseguir se sentir inacabado e incompleto. Que haja em nós então maturidade. Maturidade. Que é maturidade espiritual, que é o que todo mundo deveria ir atrás. O pessoal quer ir atrás de bênção, bênção material, milagre, coisas desse tipo. Não, a gente deveria ir atrás de maturidade. Que a maturidade é saber o seguinte, olha, eu aprendi a viver com pouco, com muito, ou da maneira que eu estou, da maneira que eu sou, isso aqui com o que eu tenho, as coisas que são ruins eu estou lutando para transformar, as coisas que são boas eu estou tentando transformar, aquilo que eu não posso mudar eu estou tentando me transformar, mas eu estou vivendo a minha vida com dignidade, colocando as pessoas em primeiro lugar, porque é isso que define a minha vida e é isso que faz a vida valer a pena. Amém? Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade, e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.